Neste vídeo você vai aprender a como criar máquina virtual sem instalar absolutamente nada. É um recurso nativo que existe no Windows 11. Vale lembrar que está disponível apenas na versão Pro. Caso você não atenda aos requisitos, eu vou deixar um vídeo aqui ao lado onde eu ensino a como criar uma máquina virtual com o VirtualBox. Então, no seu Windows 11 versão Pro, você vai fazer o seguinte: você vai apertar a tecla com a bandeira do Windows mais a letra R para abrir o executar. Ou você pode pesquisar por executar e vai colar este comando aqui, tá? Vai apertar em OK e vai abrir essa tela de ativar ou desativar recursos do Windows. Aqui você vai procurar pela opção de Hyper-V, que é essa opção aqui. Você vai habilitar e vai clicar aqui no mais para certificar que as outras opções aqui estão tudo habilitadas, tá? Ó, tem que ficar dessa forma aqui, tudo habilitado. Você vai apertar em OK. Vai aguardar o procedimento e assim que tiver concluído aqui, você vai reiniciar o seu computador. Após reiniciar o seu computador, você vai abrir a barra de pesquisa aqui do Windows e vai pesquisar pela opção Hyper-V, que é esse aqui, gerenciador do Hyper-V. Você vai abrir ele. Vai clicar para abrir e aqui você vai se deparar com essa tela aqui. É aqui que a gente vai criar a nossa máquina virtual. Então você vai clicar aqui no seu computador que está bem aqui, ó. Se deixar aqui, você não vai conseguir criar. Você vai clicar bem aqui, ó, na opção de baixo e aqui você tem a opção de criação rápida para você criar uma máquina virtual bem rápido, ou você pode criar uma máquina virtual do zero. Aqui nós vamos criar uma máquina virtual do zero porque a gente ainda não tem uma máquina virtual para poder importar. Caso você já tenha uma máquina criada, você pode importar. Então vamos clicar aqui em novo e vamos clicar em máquina virtual. Vai abrir o assistente e aqui nós vamos clicar em avançar. Nós vamos dar um nome para essa máquina. Aqui é o diretório padrão, tá? Onde ele vai armazenar a máquina virtual. Você pode alterar, caso você queira. Eu vou deixar aqui no meu SSD, porque eu recomendo que você instale no SSD, até para não ficar muito lento. Então vamos clicar aqui em avançar. Geração 1 é para sistemas operacionais antigos, tipo Windows 7, Windows XP, esses Windows anteriores, tá? Então você escolhe geração 1. Sistemas mais novos, Windows 10, Windows 11 adiante, geração 2 aqui, tá? O Ubuntu também pode utilizar geração 2. Avançar. Vai atribuir a memória RAM para ele aqui, tá? Muita atenção. Se você tem 16 GB de memória RAM, eu recomendo que você utilize 8. Use a regra de 50%. Nunca passe de 50%, porque se sua máquina principal ela começar a travar, vai travar a máquina virtual também. Então tenha em mente isso. Como aqui eu tenho 32 GB de memória RAM, eu me sinto confortável em adicionar 8 GB de memória RAM aqui para essa máquina. Vamos clicar em avançar e aqui você vai deixar a conexão de rede ativa ou não. Aqui eu vou deixar ativa, marcando essa opção, avançar. E aqui a gente pode criar o nome aqui, ele já pegou, né? O nome que a gente colocou lá. E você pode escolher onde você vai salvar esse disco virtual aqui, tá? Aqui no caso eu vou escolher a quantidade de gigas que eu vou utilizar nessa máquina. Eu vou colocar 80 gigas e aqui eu vou clicar em avançar. Aqui nesse caso eu vou deixar a primeira opção aqui para instalar o sistema operacional mais tarde, porque a gente precisa configurar o TPM 2.0 aqui ainda, tá? Então vamos clicar em avançar, concluir. A nossa máquina vai estar bem aqui, então a gente vai clicar aqui, ó, no nosso computador, na nossa máquina aqui, um clique só na máquina, tá? E vamos vir em configurações para poder habilitar o TPM 2.0. Então aqui em segurança, a gente vai habilitar esta opção aqui, que é a opção responsável pelo TPM 2.0 aqui no Windows, tá? Sua máquina principal precisa ser compatível com o TPM. Então vamos aplicar, OK, e agora vamos instalar o nosso sistema do Windows 11 aqui. Vamos dar 2 cliques rápidos em cima da nossa máquina para ela iniciar e aqui vamos clicar em iniciar. Aqui no caso ela não vai startar porque eu não defini onde que está o arquivo ISO. Então vamos clicar aqui em ação e vamos clicar em desligar. Então aqui vamos clicar uma vez em cima da nossa máquina virtual que a gente acabou de configurar. Vamos vir aqui em configurações novamente para poder adicionar uma unidade de DVD para que a gente possa adicionar nossa ISO. Então vamos clicar aqui controlador SCSI. Vamos clicar aqui unidade de DVD e adicionar. Vai estar bem aqui, ó, unidade de DVD. Então aqui a gente vai clicar arquivo de imagem. Vamos clicar em procurar e aqui vamos selecionar o nosso arquivo ISO. Pronto, meu arquivo já está selecionado, então vou clicar em aplicar e OK. E agora nós vamos iniciar nossa máquina clicando bem aqui. Olha pessoal, pode ser que demore um pouco para chegar nessa tela aqui, tá? Ele demora a carregar um pouco. E se pedir para você pressionar qualquer tecla, você clica para pressionar qualquer tecla. Agora aqui é só instalar como de costume mesmo o Windows normal, tá? Então eu vou pular essa parte aqui e já vou voltar com o Windows 11 já instalado. Vou deixar só chegar na parte ali, tô escolhendo a versão 11 Pro aqui. E eu já te peço que você se inscreva no canal enquanto isso.
E eu vou já adiantar o vídeo para que a gente possa... Aqui não precisa particionar o disco, tá? É só clicar em avançar e aguardar a instalação terminar aqui, ó. Pronto, é só aguardar. Ele, quando terminar de instalar, ele não vai ficar em tela cheia. Então eu vou ensinar vocês como que vocês colocam em tela cheia. Então aqui a nossa instalação do Windows 11 foi finalizada e vamos vir aqui na opção de mídia, unidade de DVD e vamos ejetar a ISO aqui, para que ela não inicialize novamente. Aqui, como eu disse, ele não fica em tela cheia, tá? Para que a gente possa colocar em tela cheia, a gente precisa vir com o botão direito do mouse na área de trabalho, vir em configurações de exibição e aqui nós vamos escolher a nossa resolução de tela. Observe que está nessa resolução, meu monitor ele é Full HD, então aqui eu vou escolher 1920 por 1080. Vou manter as alterações e aqui ele já ficou com essa resolução. Se eu vier aqui nessa opção, ele vai ficar em tela cheia. Então se eu clicar nessa opção aqui de clipe, a barrinha ali em cima ela vai sumir. Quando você clica aqui em atualizar, ó, ela vai sumir. Então você passa o mouse ali em cima novamente, ó. É um pouco lenta aqui a minha máquina, mas você dá um clique ali em cima e passa o mouse, ela vai aparecer novamente aqui para você poder sair da tela cheia. É assim que funciona. Bom pessoal, se você gostou desse conteúdo, eu te convido humildemente a se inscrever no canal, deixar seu like e qualquer dúvida é só comentar aqui abaixo que eu farei o possível para te responder e nos vemos no próximo vídeo.